Graças e paz, queridos irmãos, bom dia. Hoje nós iniciamos uma nova série na vida dessa igreja. Eu estou chamando essa série de Cartas de um Prisioneiro, porque nós vamos falar de 4 cartas de Paulo, quando ele escreveu de uma prisão para os seus leitores. E a palavra que para mim faz muito sentido nessas 4 cartas é o que nós cantamos aqui desde o início e falamos aqui, que é satisfação. É interessante ver o que Paulo escreve nessas 4 cartas de uma prisão, e vindo de Paulo, de alguém que sofreu na sua vida ministerial, e ele consegue nos trazer o real sentido da satisfação em Cristo. E é sobre isso que eu queria falar com você hoje, nessa mensagem que introduz essa série das 4 cartas de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon, que nós, pela graça de Deus, vamos expor aqui nesses próximos dias. Trazendo um panorama bastante simples aqui, essas 4 cartas, elas têm uma palavra-chave que eu destaquei de cada uma delas e um versículo-chave que eu quero compartilhar com você. Efésios, talvez a palavra-chave é unidade. Então, se você fez a nossa classe aqui, o nosso curso de Efésios, você pode notar que a unidade em Cristo e com Cristo é muito presente nessa carta de Efésios. O versículo-chave que eu destaquei é Efésios capítulo 4, dos versículos 4 a 6, que diz assim: há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Filipenses já é chamada da carta da alegria. Então a palavra para a carta de Filipenses é alegria. E a gente pode notar isso claramente no capítulo 4, verso 4, quando ele diz: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Colossenses, por sua vez, fala de soberania, da soberania de Deus e de Cristo Jesus. Colossenses 2, 9 a 10 diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Colossenses vai falar então sobre a soberania de Jesus Cristo. E Filemon é reconciliação. Filemon, verso 15 a 16, diz assim: talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Não como escravo, mas muito mais do que escravo, como um irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Então esse é o panorama que nós temos das 4 cartas que nós vamos acompanhar de agora em diante. Nessas cartas que foram escritas por Paulo de uma prisão, talvez uma prisão domiciliar. Paulo estava em Roma, e provavelmente em torno de 60 depois de Cristo, e como nos diz Atos, capítulo 28, 30 a 31, Paulo ficou preso nessa casa durante 2 anos, uma casa que foi alugada, e ali ele ficou preso, porém, isso não o impediu de que o evangelho fosse anunciado, porque nesta casa, pessoas circulavam para ouvir de Paulo a respeito do evangelho. E que glorioso é isso, meus irmãos. Um homem preso, encarcerado, mas a sua palavra que estava em seu coração não estava preso nele.
Ele não fez da sua condição um empecilho de fazer aquilo que o Senhor desejava que ele fizesse. E ele continuou pregando, ele continuou anunciando o Evangelho e fez com que essas 4 cartas chegassem até nós hoje, de uma prisão. Então, Cartas de um Prisioneiro vai nos fazer entrar nessa profundidade que é o relacionamento de alguém com Deus. E talvez nos inspirar a ter o mesmo tipo de profundidade no relacionamento com Ele. No relacionamento com a sua palavra, no relacionamento com os nossos irmãos e assim sermos crentes mais sólidos. Então, quando a gente iniciar a exposição de cada uma dessas cartas, certamente a gente vai dar um panorama sobre cada uma delas especificamente, né? Trazendo informações do contexto histórico, da mensagem propriamente dito e do propósito de cada uma. Mas hoje eu quero destacar essa palavra dessas 4 cartas, que é satisfação. A gente vê Paulo, mesmo preso, sendo capaz de escrever coisas que a gente acabou de ouvir aqui nas canções, né? E ainda assim está satisfeito em Deus. Como que isso é possível, meus irmãos? Imagina você ser privado de alguma coisa que te traz alegria, por exemplo, a sua liberdade, e mesmo assim estar satisfeito em Deus. É isso que eu quero refletir com você. Como que nós podemos nos satisfazer também em Deus? A primeira música que nós cantamos aqui, de composição do João Manô, traz uma frase de um sermão de John Piper. E essa frase é: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Então, quando eu e você estamos satisfeitos em Deus, Deus é mais glorificado em nós. E é sobre isso que eu quero conversar com você, por isso eu peço que você abra a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, dos versículos 10 ao versículo 13. Filipenses 4, verso 10 a 13 diz o seguinte: Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, fala ao nosso coração, Pai, nessa manhã. Que em nome de Jesus a Tua palavra, Pai, encontre solo fértil em nós. E que assim ela possa germinar, crescer e dar fruto, Pai, fruto que glorifique ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, toma cativa a nossa mente e o nosso coração agora, Pai. Para que toda a atenção esteja na Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. De que forma, então, a gente pode aprender com esse texto a viver uma vida de contentamento? Uma vida de satisfação. A primeira coisa é reconhecer a providência de Deus. Reconhecer a providência de Deus. Então, como eu disse, Filipenses é conhecida como a carta da alegria. E não é à toa que Paulo começa esse capítulo 4 recomendando a reconciliação entre duas irmãs, a Evódia e a Sintique, que estava tendo problemas ali de relacionamento as duas, e pede ao irmão Clemente,
Imagino que o irmão Clemente deveria ser aquele homem bastante paciente, tranquilo, sereno, para ajudar na contenda das duas irmãs. Porque se essa contenda aqui foi tão importante ao ponto de Paulo escrever na sua carta e pedir ajuda do irmão Clemente, então eu imagino que o irmão Clemente tenha sido de grande ajuda nessa hora. E aí ele convida a todos nós, depois disso, a nos alegrar no Senhor. No versículo 4. Quando ele diz, alegrem-se no Senhor, e aí ele repete, alegrem-se no Senhor. Então, a partir do verso 10, vem esse agradecimento de Paulo aos filipenses pela ajuda que ele vem recebendo deles. Então, ele começa dizendo, eu fiquei muito alegre no Senhor. Veja que Paulo não diz assim, puxa, eu fiquei muito alegre porque eu recebi aqui uma oferta de vocês, eu fiquei muito alegre porque as minhas necessidades foram supridas por causa da oferta de vocês, eu fiquei muito alegre aqui pela cesta básica que vocês me mandaram, eu fiquei muito alegre aqui pela oferta generosa dos irmãos. Não. A alegria de Paulo, ele faz questão de dizer que é no Senhor. Ele estava alegre certamente pela ação de Deus através da vida dos filipenses. Ele estava alegre no Senhor porque a alegria dele se baseava em Cristo Jesus. Cristo era a fonte da alegria dele. Não eram as circunstâncias, não eram as pessoas e não era aquilo que as pessoas lhe davam. Porque veja, se a nossa alegria está baseada em coisas ou pessoas, o resultado muito provavelmente é frustração. Imagina você que se a sua alegria está baseada no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos, você certamente vai se frustrar. Porque marido, esposa, filhos falham. Se a sua alegria está no dinheiro, certamente você pode se frustrar, porque uma hora o dinheiro acaba. Se a sua alegria está baseada em coisas que você tem ou que você pode vir a ter, você pode se frustrar, porque essas coisas com o tempo se estragam. E muitas vezes a gente baseia a nossa alegria em coisas e pessoas. E constantemente a gente fica pensando, se eu tiver tal coisa, então eu vou ser alegre. Se a pessoa for assim ou assado, então, enfim, serei alegre. Mas a nossa alegria não pode estar em coisas nem pessoas. A nossa alegria precisa estar em algo mais sólido. Algo que não frustra, não decepciona. E esse é Jesus Cristo. Mais ninguém. Então, se a minha e a sua alegria está fundamentada em Cristo Jesus, fique tranquilo, você será alegre. Pode ter certeza, porque Ele não falha, Ele não frustra, Ele não decepciona. E aí Ele diz, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Essa renovação do cuidado dos filipenses com Paulo, na verdade, é uma demonstração da providência de Deus. Providência significa ver antes. Pro, de antes, video, de ver. Providência significa que Deus vê antes das coisas. Significa que se Deus providencia algo para você, porque Ele já sabia antes da sua necessidade. Antes dela acontecer. O Wiersbe, ele diz assim, a providência de Deus significa simplesmente que Deus cuida das coisas com antecedência. Deus se planeja. Deus tem as coisas todas planejadas. Então, antes que a coisa se apresente para você, Deus já as providenciou. Não é bom saber disso? Não traz segurança? Não traz um certo alívio? Saber que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo que antes delas acontecerem? Deus já sabe como vai ser a sua segunda-feira. Isso não te traz uma tranquilidade?
de saber que a sua vida está nas mãos dele, mas isso requer confiança. E aí ele diz, já tinham esse cuidado antes, mas lhes faltava oportunidade. Quando ele diz isso na sua carta, ele reconhece que ele, Paulo, é submisso à soberania de Deus. E que essas coisas, ou as coisas que ele necessitava, acontecem não no tempo dele nem dos filipenses, mas no tempo de Deus. Não no tempo que a gente acha oportuno. Não no tempo que a gente acha que é o ideal, mas no tempo de Deus. Deus despertou os filipenses no momento certo para que essa ajuda chegasse. Para que Paulo soubesse o que ele precisava. Então, meus irmãos, aquilo que a gente acha que nós necessitamos, virá no tempo que Deus determinar. Embora muitas vezes a gente ache que tem que ser ontem, antes do almoço, dada a nossa urgência, a nossa necessidade. Mas Deus fará no tempo oportuno, e o tempo oportuno é dele, não é nosso. Então nós precisamos aceitar e confiar no fato de que Deus usa toda e qualquer circunstância para nos abençoar e para nos sustentar e para nos ensinar, para nos tratar. Deus é soberano e Ele providencia absolutamente tudo o que temos necessidade no tempo devido, no tempo dele. Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos para ter contentamento, reconhecer a providência de Deus. A segunda coisa que nós precisamos é reconhecer o propósito de Deus no contentamento. Então a gente vê nos versos 11 e 12, que a gente não vê Paulo aqui se lamentando das circunstâncias, ele dizendo, puxa, nossa, como eu passei mal, gente, vocês não sabem quanto eu sofri na minha vida. Se vocês soubessem quanto eu sofri, vocês tinham dó de mim. Se vocês soubessem como a minha vida é sofrida, olha, vocês mandavam mais oferta. Não, Paulo não faz isso, ele não fica se lamentando das circunstâncias. Porque a felicidade dele e o contentamento dele não estão baseados nas circunstâncias, como a gente viu aqui no versículo 10. Lembre-se de que ele está preso. Ele está encarcerado aqui, em constante risco de vida. Paulo o tempo todo é ameaçado de morte. Paulo o tempo todo está com o pescoço a perigo. Sua felicidade aqui está baseada em algo muito mais profundo. Ele fala, eu aprendi. Paulo aprendia com as circunstâncias que muitas vezes eram tão adversas. Ele aprendia com isso. Em Romanos capítulo 8, versos 31 a 39, que o Roberto leu no início do culto aqui, que eu preguei há algum tempo atrás, nós vimos que nada nos separa do amor de Deus. Lembram disso? E veja que ali está falando esse homem, Paulo, que tanto sofreu pela causa do Evangelho. 2 Coríntios capítulo 11, versos 16 a 33, vem uma lista dos sofrimentos de Paulo. 5 vezes açoitado, apedrejado, tantas outras vezes naufrágio, picada de cobra, fugindo de gente. Está falando um homem aqui que sofreu e tem no seu corpo marcas disso. Essa lista, quando você olha, você fala, como alguém pode continuar firme num propósito como esse homem aqui, que parece que tudo, se fosse nos dias de hoje, talvez a gente ouviria alguém que sofre tanto assim, e fala assim, sabe o que é?
eu entendi de Deus que não é para eu continuar isso, não. Eu entendi de Deus aí que tanta adversidade, né? O inimigo parece que não quer que eu continue com isso. Dá uma série de desculpas para não continuar aquilo que se propôs a fazer, por causa das dificuldades. E não chegam nem perto das dificuldades de Paulo. Alguém aqui, por exemplo, já foi açoitado? Uma quarentena menos um, e isso foram 5 vezes. Alguém aqui já foi apedrejado? Já teve que fugir de Londrina num cesto, pendurado num cesto? Agora ele está aqui preso, dizendo que aprendeu com tudo isso. E o que ele aprendeu? Ele diz: a viver contente. Aprender a viver contente não é tarefa fácil. Principalmente se você está preso. Principalmente se você está atrás das grades. Somente a confiança em Jesus, meus irmãos, pode fazer qualquer pessoa viver contente em qualquer situação. Somente estando em Cristo Jesus pode te fazer viver contente. Então, se a tristeza ainda toma o seu coração, meu conselho é: se apegue a Cristo, porque Ele é a fonte de toda alegria. Se você ainda está descontente com o seu trabalho, descontente com uma infinidade de coisas que passa pela sua cabeça, se apegue a Cristo. Ele é a fonte de todo contentamento. E aí Paulo fala: eu aprendi tanto passando necessidade como tendo abundância. Estar contente com a mesa farta é fácil, mas requer cuidado também. Se você está com a sua mesa farta, se as coisas estão indo bem, se você tem um bom salário, se você tem um bom um carro, mora numa boa casa, tem bons filhos, isso traz alegria. Viver contente assim é bom e é fácil. Mas, como eu disse, requer cuidado, porque a soberba pode subir, a altivez também. E essas coisas não podem ganhar espaço no nosso coração. Porque se isso ganha espaço no nosso coração, então a nossa satisfação, a nossa alegria vão estar baseadas nessas coisas. Porque essas coisas trazem segurança. Então eu estou alegre, estou contente, porque tudo vai bem. Mas se alguma coisa dessas ruir, vai ruir também a nossa satisfação e a nossa alegria. Presta atenção para que essas coisas não ganhem espaço no nosso coração. Podemos lembrar, por exemplo, do que Jesus disse em Apocalipse à igreja de Laodiceia. Ele disse lá no versículo 17 do capítulo 3 de Apocalipse o seguinte: você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas olha só, mas você não sabe que é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Então, estar contente com as coisas acontecendo e acontecendo bem na sua vida é bom, mas requer cuidado. Fique atento para que a soberba e a altivez não ganhem espaço no seu coração. Agora, ter alegria em meio à necessidade requer de nós muita confiança de que Deus não nos desamparará. Certamente Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Lembra do texto de Romanos capítulo 8, que ele fala: se aquele que não poupou o seu filho, se aquele que não te deu aquilo que é maior, que é melhor, não lhe dará com ele, com Cristo, todas as coisas? Ora,
Se no meio da necessidade você ainda conservar o seu contentamento e a sua alegria em Cristo, pode ter certeza que a sua vida vai ser cada vez mais sólida e profunda com Deus. A gente vê que no verso 19 do mesmo capítulo 4 de Filipenses, Paulo escreveu algo maravilhoso para mim e para você. Ele diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Olha que promessa maravilhosa. E meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, não é qualquer coisa, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que eu e você precisamos. Glória a Deus por isso. E aí ele diz aqui: aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. A música que nós cantamos contou o segredo, né? Aprendi o segredo, é Cristo no coração. A palavra aqui para contente, que ele fala, aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, né? Quando ele diz, aprendi a viver contente. Essa palavra contente, em um significado mais amplo, dá a ideia de serenidade que brota da autossuficiência. Que a gente pode aplicar da seguinte forma: Cristo é o segredo da serenidade ou tranquilidade do perfeito contentamento. Olha que maravilhoso isso. Eu estou contente. O que é estar contente? No contexto aqui que Paulo nos ensina, é que Cristo é o segredo da serenidade, da tranquilidade, do perfeito contentamento. Eu estou tão satisfeito em Deus que eu estou tranquilo. Eu estou sereno. Você percebe que a agitação, você percebe que a euforia, normalmente ela esconde alguma coisa que acontece lá dentro do coração. E provavelmente é falta de alguma coisa. Porque o contentamento, a satisfação em Deus traz serenidade, tranquilidade. E talvez é isso que eu e você precisamos buscar, num mundo tão agitado que a gente vive hoje. Num mundo tão cansativo, em que a gente já começa no domingo a imaginar a semana que virá. E aí no domingo à noite você já começa a pensar, meu Deus, a segunda-feira eu tenho tanta coisa para fazer. A minha agenda está tão cheia. E a agitação começa a tomar conta do seu coração, porque há necessidade da satisfação em Deus, do contentamento nele. Então a gente vai dosar tudo mais. A gente vai conseguir colocar as coisas no seu devido lugar de prioridade na nossa vida. A gente vai conseguir raciocinar direito e perceber que a vida precisa começar aos pés da cruz. Você vai entender que a devoção a Deus vai te trazer a tranquilidade e a serenidade que você precisa para enfrentar o seu dia a dia. E então a satisfação e a alegria ganharão espaço no seu coração. Hebreus capítulo 13, versículo 5 nos diz o seguinte: que a vida de vocês seja isenta de avareza, contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. Mais uma promessa maravilhosa de Deus para mim e para você. Então, meus irmãos, nós precisamos aprender a viver contentes.
O nosso contentamento precisa estar fundamentado no Senhor Jesus. Somente quando a gente tem a nossa mente segura em Cristo, nós podemos experimentar essa alegria que só Jesus pode nos dar. Salmo 37, 4-5 diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue, e aí vem o versículo 5, né? Porque a gente gosta do versículo 4, né? Agrada-te do Senhor a Ele, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Ah, que gostoso, né? Eu me agrado, Senhor, então satisfaz os meus desejos. E aí ele diz no versículo 5, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aí Jesus vai repetir isso de outra forma em Mateus 6, versículo 33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. O que é necessário, meus irmãos, para que Deus satisfaça os desejos do nosso coração? O que é preciso? Entregar o caminho a Ele. Cada passo que você der precisa ser direcionado por Ele. Cada decisão que você tomar tem que ser aprovada por Ele. Cada atitude que você tiver, Deus precisa ser consultado. Então Ele vai ser Senhor da sua vida, se assim o for. E Ele sendo o Senhor da sua vida, pode ter certeza absoluta que os desejos do seu coração estarão alinhados aos desejos dele. É assim que funciona. Porque enquanto nós mesmos trilharmos o nosso caminho, deixar Deus de lado, nós mesmos tomarmos as nossas decisões, deixar Deus de lado, e na hora do sufoco, quando o caminho que a gente trilhou, quando as decisões que nós tomamos derem errado, aí a gente chama Deus. Não é assim que funciona. Quando a gente coloca o nosso caminho submisso a Deus, as nossas decisões submissas a Deus, então os nossos desejos certamente estarão alinhados aos desejos dele. Líquido e certo. A terceira coisa é reconhecer o fortalecimento vindo de Deus. Do verso 13. Um verso que fica lá em para-choque de caminhão, para-brisa de carro, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Esse verso 13 é muito conhecido, mas é muito comum ser mal interpretado também. Isso certamente não significa o tudo posso naquele que me fortalece. Não significa que você pode fazer o que você quiser fortalecido por Cristo. Por exemplo, você não pode financiar um carro sem dinheiro e dizer tudo posso naquele que me fortalece. Parece loucura, mas eu ouvi isso uma vez. Eu dava consultoria numa loja de peça, e aí eu conversando com um funcionário crente, e ele me aparece na época com um Palio zerinho. Falei, mas como assim, né? O rapaz ganhava salário mínimo. Está na hora de parar? Que corta o microfone, eles, né? Mas daí eu escondo um aqui, aí eles não... Aí eu falei, cara, como é que você financiou esse carro? Ele falou, pois é, porque Deus me deu esse carro. Eu falei, e como que foi? Você ganhou o carro? Ele falou, não, eu comprei. Eu falei, você tinha um dinheiro aplicado? Ele falou, não, cara, eu financiei. Aí ele tirou da bolsa um negócio dessa grossura, assim, um carnê. Eu falei, mas espera aí, o carro então não é seu, o carro é do banco. Ele não, e aí ele citou o versículo, tudo posso naquele que me fortalece. Falei, rapaz do céu, falei, como é que você pretende pagar esse carro? E a parcela era alta, comprometia uma boa parte do salário dele. Falei, como é que você pretende pagar esse carro e levar comida para casa?
E aí ele, não, Deus vai honrar. Não sei o que deu. Mas é comum as pessoas confundirem as coisas dessa forma. O tudo posso aqui, que Paulo fala, ele não está colocando aqui que o crédito no aprendizado da lição sobre estar contente com esse tudo posso. Mas é graças àquele que o capacita que ele está dizendo isso. Então esse tudo posso está se referindo às flutuações que a vida dá. Às flutuações que a vida traz. Flutuações que eu e você passamos e certamente passaremos. Então uma hora na sua vida você tem, outra hora talvez você não tenha. Então o tudo posso é no sentido de que você está seguro em Deus no meio dessas flutuações da vida. Mas não é tudo posso na força do seu braço. Não é tudo posso, eu vou encarar, eu vou dar um passo de fé. E seja o que Deus quiser. Não é nesse sentido, mas é naquele que me fortalece. Lembra-se de Paulo nos contando sobre o espinho da carne? Que ele falava, eu orei a Deus, mas a resposta de Deus foi não. Ele pedia a Deus para que o livrasse do espinho da carne, a resposta de Deus foi não. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9 a 10, Deus responde para ele assim, então ele me disse, Deus, a minha graça é que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Meus irmãos, só alguém com uma profundidade muito grande em Cristo Jesus, só alguém com uma confiança muito grande em Jesus Cristo é capaz de escrever uma coisa dessa. Depois de ler, olhei, analisei, pensei, falei, será que é isso mesmo que está escrito? Quando ele diz, por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações. Porque essas coisas faziam com que ele tivesse a plena consciência de que a fé dele estava alicerçada em algo sólido, profundo, que é a palavra de Jesus Cristo. Quantas e quantas vezes a gente desanima, a gente quase entrega os bets. Já viu essa expressão, né? Entregar os bets? Quando você joga bets, você perde, você tem que entregar para o adversário. Você entrega tudo com coisas muito menores do que essa. O que a gente pode dizer diante de tudo isso? O que nos fortalece é esse dunamis de Deus, é esse poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O que a gente pode dizer é que isso nos fortalece à medida que eu e você passemos pelas dificuldades da vida, passemos pelos vales que a vida tem, pelos desertos que ela tem, e isso em Deus, em Cristo Jesus, vai nos fortalecer ainda mais, ao invés de nos enfraquecer, de tirar as nossas forças, de sugar, drenar as nossas energias. O poder de Deus se aperfeiçoa quando a gente entende que todo o poder vem dele, não de nós. Por isso que é na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa quando a gente entende que somos incapazes de superar qualquer dificuldade. Porque vem dele, não de nós. Que a gente possa entender isso.
o Wiersbe, ele nos diz algo mais que eu quero ler para você, a conclusão disso. Assim como uma árvore para crescer e ser frondosa precisa recolher a alimentação adequada da raiz, assim como os rios se tornam poderosos na sua correnteza por causa das águas que vêm do alto das montanhas nevadas, assim também nós, cristãos, devemos buscar a nossa suficiência em Cristo. Quando Paulo disse que podia todas as coisas naquele que o fortalecia, era esse o significado que quis dar. Paulo não estava baseado nas suas experiências, na sua autodisciplina ou domínio próprio. Não. Ele se baseava na força que o Senhor continuamente lhe concedia. E diante dessa grande verdade, se alegrava e comprovava que Deus é suficiente para nos fazer passar pelas diversas situações, sem que percamos a alegria e a paz que guardará os nossos corações em Cristo. Esse é o pano de fundo que eu queria dar para essa série que se inicia hoje, sobre as cartas de um prisioneiro. Que a gente tenha a esperança de que gere em nós, em nosso coração, maior profundidade do nosso relacionamento com Cristo. E também com a sua igreja. Que Deus nos abençoe para que isso de fato aconteça em nossos corações. Amém? Eu quero orar e em seguida o Fábio, nosso tesoureiro, vai trazer a prestação de contas para nós. Feche teus olhos por um instante. E fale com Deus, coloque diante de Deus as suas dificuldades que às vezes roubam a sua alegria. E veja se o seu contentamento, se a sua alegria estão totalmente baseadas em Cristo Jesus. Se você sentir que não está, eu quero encorajar você a entregar o seu caminho agora a Deus. A colocar diante do Senhor, de fato e de verdade, a sua vida. Para que através do poder dEle opere em sua fraqueza de reconhecer. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que em nome de Jesus, Deus, o contentamento, a satisfação, Senhor, possam ter lugar no nosso coração, não baseado nas coisas que temos, nas pessoas ao nosso redor, mas em Cristo Jesus, que venceu a morte, e que vivo está, e que governa, e é Senhor da minha vida. Que em nome de Jesus, Pai, eu possa profundamente entender que Ele sendo o Senhor da minha vida, é Ele quem governa. É Ele quem dita os meus passos. E mesmo sendo fraco, aí é que sou forte, porque Cristo vive em mim. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.